Tatiane, sou enfermeira do Grupo Santa Joana, já tenho 14 anos que, estou trabalhando no grupo, sou enfermeira obstetra, sou educadora perinatal, então, para vocês entenderem um pouco, a gente é o cuidar, desde o momento que a mulher está grávida, no parto e pós-parto. Então, a educadora perinatal abrange todo esse período. Sou consultora, então trabalho com a parte materna infantil e também sou orientadora dos cursos de gestante do Grupo Santa Joana. E o objetivo nosso hoje é falar sobre os primeiros socorros. Assunto um tema tão solicitado nos cursos de gestante. E a gente conseguiu agora esse espaço para conversar com os pais, com as mamães, com as educadoras, com as babás, todas as pessoas que envolvem o cuidar, o estar com a criança, tanto bebê e na fase um pouquinho mais adulta, 5 aninhos, 4 anos. Então a gente vai abordar os principais temas que envolve esse cuidar, porque na gestação tem todo um preparo. A gente fala, nossa, 9 meses de gestação parece que é muito tempo, só que não. Porque os pais precisam se preparar, não só para serem bons pais, como educar, como receber esse novo ser que está chegando, como que eu vou preparar a casa, o novo lar desse bebê. Enquanto está dentro do útero, tranquilo, A mamãe faz tudo pelo bebê. E aí vem o nascimento, e aí tudo vai acontecer, O casal vai deixar de ser o casal, passar a ser uma família e tudo muda. E muda para melhor, Filho, eu gosto sempre de falar que filhos vêm para somar, não vêm para dividir. Então, filho vem para trazer amor, para trazer alegria, novas experiências, novas conquistas, nova energia, boas energias. Eu falo que casa que tem criança é uma casa alegre. Então, a gente vai começar falando um pouquinho, do objetivo do curso de primeiros socorros para bebês, para a gente poder dar andamento. Então, qual que é o objetivo, O objetivo é preparar o adulto, é preparar a babá, a vovó, quem vai cuidar desse bebê, para melhorar a sua percepção em relação ao espaço, em relação ao ambiente, Como que eu vou estar atento, porque criança, enquanto é recém-nascido bebê, vocês vão ver que muda, vai mudando o risco, vai mudando a percepção e vai mudando o cuidado com todos os ambientes da casa. Então, o adulto, ele é responsável por zelar, pela integridade da criança. Então, por isso é tão importante a gente conversar, bater esse bate-papo com vocês no dia de hoje. Então, vamos lá. Quais são essas competências, Então, quando nós nos tornamos pais, mães, a gente tem que ter os sentidos mais aguçados, um olhar mais crítico, para você ter uma visão, nossa, qual é o risco, dentro de um quarto, qual que é o risco dentro do quarto? A gente vai falar. Qual que é o risco na cozinha? Quais riscos uma cozinha oferece? Então, isso tudo a gente vai estar falando. A área externa, porque a gente vai falar sobre morte súbita, a gente vai falar sobre engasgo, a gente vai falar sobre febre, queimadura, A gente vai falar sobre reação alérgica, afogamento. Então, tudo que envolve, todos os cômodos da casa, que envolve cada fase, certo? Então, vamos lá. Então, a percepção, quando a gente fala em percepção, é isso mesmo, é o ouvir, É o olfato, o cheiro, Então, nossa, eu tô sentindo um cheiro de gás. Opa, deixa eu checar o que tá acontecendo, O paladar, se eu der uma comida para criança que não tiver com sabor agradável, será que ela tá estragada? Então, isso tudo a gente vai desenvolvendo todas essas percepções. Então, vamos lá. Então, o que é risco? Não tem como, gente, a gente falar tudo que nós vamos conversar hoje, não tem como a gente falar sem frisar a parte da prevenção, A prevenção é tudo. Então, muitas ações, muitos riscos a gente consegue evitar com a prevenção, E se, infelizmente, não formos capazes, de evitar
que aquilo ocorra, o que vamos fazer? A gente vai ter ações, né? Então hoje vocês vão conseguir verificar se o bebê está engasgado, o que fazer se o bebê engasgar, né? Qual que é a posição de dormir, né? Qual que é a posição de colocar o bebê para dormir hoje? Nossa, Catiane, mas uma simples ação, vocês vão ver que é simplesmente colocar o bebezinho de barriguinha para cima e com a cabeça lateralizada, que eu vou mostrar. É simples, mas pode evitar uma série de riscos, né? Então vamos lá. Então, nós vamos falar agora sobre a síndrome da morte súbita em lactantes, né? Então, a síndrome de morte súbita, ela está relacionada ao sono, né? Então, não tem nada a ver com engasgo. Então, bebês saudáveis, né? Que evoluíram para morte súbita, né? Então, morreu enquanto estava dormindo. E aí, a morte súbita, ela é inesperada, certo? Em crianças com menos de 1 ano de idade. Cerca de 2/3 das mortes, né, da síndrome de morte súbita do lactante ocorre em crianças de 2 a 4 meses. 90% das mortes em crianças menores de 6 meses de idade. Então, a relevância, ela é bastante importante. Então, quando a gente fala, né, da posição para dormir, então o recomendado é colocar o bebê para dormir de barriguinha para cima. A cabeça do recém-nascido, ela é mais pesada, então ela vai pender para o lado, né? Então, esse bonequinho aqui dá até pra gente mostrar melhor. Então, barriguinha para cima e a cabeça, como ela já é mais pesada, ela vai pender para o lado. Então, é essa a forma que a gente coloca o bebê para dormir. De lado, não. De bruços, não, né? Aí eu vou explicar por quê. Quando o bebê tá dormindo, a gente fala isso quando o bebê tá dormindo à noite, não quando ele está sob a vigilância de um adulto. Que nem durante a tarde, durante o dia, você vai colocar o bebê para dormir, não tem problema, é até aconselhável que você mude a posição desse bebê. Né? Então você vai colocar esse bebê de lado, você vai colocar de bruço, mas sob supervisão de um adulto. À noite vai dormir, ou a mamãe está muito cansada, quer tirar um cochilinho à tarde, barriguinha para cima e a cabecinha levemente lateralizada, né? Isso faz com que o recém-nascido, se ele estiver de lado, se ele virar de bruço durante o sono, ele não vai conseguir desvirar, né? Outra coisa é aquele berço cheio, né, de almofadas, é lindo, mas não é recomendado, é um berço clean. Por quê? O recém-nascido, ele se mexe, né, ele ainda não consegue girar dessa forma, né, se ele está de barriguinha para cima, fazer isso daqui, mas ele anda pelo berço, né, ele anda pelo ele vai se movimentando, então ele pode encostar o rostinho no berço e daquelas almofadas, nos protetores, e não consegue mais tirar. Mesma coisa quando você cobre o bebezinho recém-nascido, inclusive os bracinhos. O que se recomenda hoje? A gente cobre, deixa o bebezinho coberto do umbiguinho para baixo. Qual que é o recomendado para a sociedade, né, de pediatria? É a gente agasalhar o bebê. Então, evitar cobertas, porque o bebezinho, ele mexe os braços. E aí, ele pode trazer a cobertinha para o rosto. E nessa, ele também não consegue tirar. Então, o bom é colocar meia, colocar a calça, uma blusinha, outro macacão por cima, é agasalhar o bebê. Pode colocar luva, pode colocar touquinha, evitar cobrir o bebê, certo? As crianças devem ser mantidas numa superfície firme, então colchão adequado, não é aconselhável colocar o bebê para dormir no Moisés por períodos prolongados, né? Então, aquele soninho mais longo, de preferência, ou no bercinho, né? Acoplado ao quarto, à cama dos pais, ou no próprio quartinho dele, ok? Não colocar objetos como travesseiro, por quê? Pensa assim, quando você coloca um travesseiro, o recém-nascido, ele já é mais cabeçudinho, né? Então é pontudinho essa parte aqui de trás. Na hora que você põe o travesseiro, você faz isso aqui, você vai fletir a cabeça. E como que respira-se bem? Pensa assim, como se fosse cheirando flor, né? Você vai fazer isso aqui. Que cheirinho bom. Então o recém-nascido, ele tem que estar sem travesseiro, para ele não fazer isso aqui.
né? Então ele tem que manter as vias aéreas que a gente fala pérvia, tá? Então não é aconselhável o uso de travesseiro. Nossa, Catiane, não, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu comprei? Guarda para usar mais pra frente, né? A gente tá falando agora esses 3 primeiros meses que são os mais delicados. Então não usar travesseiros. Então colchas, edredons, a gente vai evitar deixar objetos soltos, né, pelo berço, risco de acidente, de repente cair na boquinha do bebê e o bebê sufocar. Isso tudo a gente vai prevenir, tá? Não usar como superfície para dormir os carrinhos do bebê ou a cadeirinha do carro. Então vamos lá. Posição para dormir e síndrome da morte súbita. Outra coisa que foi feito, né, um estudo, e esses bebês saudáveis que evoluíram para óbito durante o sono, né, você lembra, sempre ligado ao sono do bebê, ou tinha fumante em casa, né, ou a criança estava dormindo de lado ou de bruço, isso tudo facilitou. A prematuridade, né, então bebê prematuro, baixo peso, e hiperaquecimento. Então é importante também a gente não exagerar. Então recém-nascido, se para um adulto uma calça, uma blusa, né, uma blusinha de manga comprida tá ok, o recém-nascido vai precisar de uma peça a mais. Então a gente coloca o quê? Um macacãozinho a mais, tá? E sempre respeitando a estação, né? Então no verão você não vai usar lã no verão. Então no inverno você não vai usar uma linha mais fininha. Então a gente, de acordo com a estação do ano, a gente vai também separar o tipo, né, de malha, de tecido que a gente vai colocar nesse bebê, porque o superaquecimento também pode levar à morte súbita do recém-nascido, tá? Então nós já falamos sobre a morte súbita, a posição de dormir. E agora a gente vai falar sobre engasgo, né? Engasgo esse que é tão temido pelos pais, pelas babás, cuidadores. Se meu bebê engasgar, né? O que eu vou fazer? Então, lembrando, até 6 meses, se engasgar, muito provavelmente vai ser com líquido, né? Porque é a fase da amamentação. Então, quais são os cuidados, né? Então, um deles, para evitar, novamente, a gente repetindo a posição para dormir, barriguinha para cima, cabecinha levemente lateralizada. Após terminar de dar de mamar, a gente vai sempre colocar o bebê para rotar, né? Então, terminou de dar de mamar, já coloca aqui uma fraldinha, né? Porque ele pode regurgitar, os bebês regurgitam mesmo, é normal. E vai ficar uns 10, 15 minutinhos nessa posição, assim que terminar de amamentar o bebê. Tá? Porque nessa posição o leite é líquido, né? Na hora que você levanta o bebê, o leite desce, o ar sobe e o bebê vai arrotar. Lembrando que nem sempre o bebê arrota depois que mama. Porque se o bebê engolir o ar, ele vai arrotar. Se o bebê não engolir o ar, ele não vai arrotar, certo? Então, uns 15 minutinhos é um tempo seguro. Após esse período, tá tudo bem. Se o bebê arrotou ou não, você pode colocar o bebê, né, ou no bercinho, ou no carrinho, no bebê conforto, tá? Então, se o bebê engasgar, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né, manter a calma. Se não conseguir, tiver outras pessoas em casa, peça ajuda. Então, enquanto um vai socorrendo o bebê, uma dica, o outro já vai ligando, tá? Pro bombeiro, pro SAMU. Porque se vocês conseguirem desengasgar, ok, é só ligar de volta e falar que não precisa mais. Agora, se evoluir, né, para o bebê vocês não conseguirem fazer com que esse bebê se desengasgue, então já tem outra pessoa já ali pronta, ou você mesmo já põe o celular no viva voz, mas a gente tem que agir, tá? Então, bebê primeiro. Se o bebê engasgar, ele vai, algum sonzinho ele vai soltar, né? Então, ou vai querer tossir, olha pro bebê. Se o bebê tiver, né, com a boquinha arroxeada, querendo tossir, não consegue, o choro não sai, aquele choro silencioso, então o que a gente vai fazer? Então eu vou pegar o bebê, eu vou proteger a cabecinha do bebê ou fazendo um Czinho ou um V, né, porque eu vou fazer isso aqui, ó, essa posição, tá? O bumbum mais elevado em relação à cabeça. Então a gente vai sempre utilizar,
a mão mais forte, né? Então, se é destra ou canhota, você vai deixar essa mão livre para você poder fazer a manobra. Então, o que eu vou fazer? Vou segurar a cabecinha do meu bebê, que é a manobra de Reishi, que a gente fala. E aí, o bumbum mais elevado, a cabecinha mais baixa, eu vou bater 5 vezes, tá? Com essa parte aqui com a palma da mão, tá? Que é mais firme. Então, gente, não é carinho, não é alisar, são 5 tapas firmes, né? Dessa forma aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. A maioria dos bebês desengasgam nesse momento, tá? E aí eu vou virar, se escorreu o leite ou se de repente, né, engoliu algum objeto, se você viu que foi exteriorizado, ok. Aí você vai olhar pro bebê, começou a chorar, ou a boquinha já tá mais rosada, a gente aguarda. Viu que o bebê não chorou, não manifestou nenhuma reação, aí a gente vai iniciar o quê? A massagem, tá? Então a gente vai traçar a linha mamilar, pegar essa bonequinha, então a gente vai, né, traçar a linha mamilar. No meio, nós vamos fazer também 5 compressões, tá? Então eu vou segurar meu bebê aqui, então ele tava assim, certo? Pra eu fazer a primeira manobra, batendo nas costinhas, 5. Virei, eu já posso fazer isso aqui, ó, e vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Exatamente desse jeito. E aí eu vou olhar o meu bebê e ver se ele, qual que é a reação, se voltou a cor, se tá chorando, se já tá tossindo. Ai, já tá chorando, tá tudo bem? Aí a gente vai se acalmar, vai tomar água, vai, né, relaxar. Caso contrário, a gente pode repetir 3 vezes essa ação, né? Então eu vou fazer, não voltou. Aí eu vou de novo. Enquanto isso, já tem outra pessoa ligando. Se eu estiver sozinha, eu mesma já vou ligando. Então, 3 vezes eu faço essa massagem, né? Essa massagem por 3 vezes. Não resolveu? Enquanto o socorro chega, eu vou ficar fazendo as 5 compressões até chegar ao atendimento de urgência, tá? Ou se de repente um vizinho vai ajudar, vai pegar a criança, nunca você, né, vai colocar o bebê no carrinho, no bebê conforto e vai se dirigir até o hospital. Tem que ter sempre alguém com você, ok? Né, para ir dando os primeiros socorros para a criança. Então, massagem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. Até chegar ao socorro ou até você chegar no pronto-socorro mais próximo, né? Não vai se preocupar e, nossa, eu tenho que ir no hospital do convênio. Não, é o mais próximo. Esse bebê precisa ser aspirado e precisa de oxigênio. Isso qualquer pronto-socorro vai ter, ok? Então, é assim que a gente faz. Aí, eu posso respirar um pouquinho, tranquilo, tá? Agora, vamos falar, parece simples, né? A gente sabe que não, que na hora realmente é isso. Tem que respirar fundo e tentar manter a calma, porque uma ação simples dessa a gente salva a vida do bebê, né? Então não tem assim grandes segredos, é a informação mesmo, é saber o que fazer, isso faz toda a diferença. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reação alérgica, tá? Então, lembrando que a pele do bebê, ela é muito sensível. Então, por mais que o bebezinho nasça no tempo certo, a pele ela é toda imatura. Então, a gente tem que tomar cuidado com os produtos, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de tecido que a gente vai usar no bebê, porque tudo isso pode favorecer o aparecimento de alergias, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o lenço umedecido, tudo que é muito cheiroso não é bacana você estar usando no bebê, tanto na roupa, que nem o enxoval, você vai preparar, você vai lavar com sabão neutro, evitar o uso de amaciante. Ai, Catiane, mas fica tão gostoso, gente. O bebezinho já tem o cheiro natural dele, né? Então a roupa a gente não pode ficar exagerando nesses produtos, tá? Por quê? Pensando que a pele do bebê ela ainda ela é muito sensível, está em formação. Então, a alergia na pele do bebê é comum
nas peles, porque por conta da pele ser muito sensível. Então, calor, né, em excesso, que nem eu falei, você superaquecer o bebê, pode dar alergia, pode formar aquele famoso brotoejo, né, então na parte da axila, que é mais comum. O calor, a exposição ao sol, lembrando que antes dos 6 meses, o bebê ele não usa protetor solar. Então a gente precisa tomar cuidado ao levar esse bebê para tomar, né, o famoso banho de sol. Então, de preferência antes das 10 da manhã, depois das 16, 17 horas. Lembrando que tem que expor um pouco as pernas, os bracinhos e tomar cuidado, porque se expor demais também pode ter algum processo, alguma reação alérgica. O tecido que eu falei, agentes químicos, né, como talco, shampoo, então isso tudo pode acontecer. A fralda, muitas vezes você acha que o bebê tá com assadura e não é assadura, ele tá com alergia, devido à marca daquela fralda, né? Então você passa a pomada, leva no pediatra, nada resolve, opa, é a fralda. Troca a marca da fralda, 2, 3 dias desaparece, então não era né, assadura, era uma reação alérgica. Alimentos, né? Alguns alimentos também podem causar reações alérgicas no bebê e normalmente manifestam-se por meio de surgimento de manchinhas pelo corpo, né? Avermelhadas, ou após a ingestão de algum alimento que não fez bem para o bebê. Antes dos 6 meses vai ser difícil, né? Porque o bebê é aleitamento materno. Agora, quando começa a primeira introdução alimentar, que começa pelas frutinhas, papinhas, então o bebê pode apresentar alguma reação alérgica sim, né? Por isso que é tudo primeiro passo a passo quando vai introduzir a alimentação. Quando que entra o doce, quando entra o azedo, né? Quando entra o ácido, isso tudo tem o tempo certinho para fazer essa introdução. Ok? Então vamos lá, né? Falando de prevenção, então, reações, o que nós vamos evitar? Tecidos sintéticos, né? Então, de preferência aos tecidos de algodão, evitar muito laço, né? Aquelas roupinhas toda engomada, então a gente tem que tomar cuidado, é bonito, mas não é prático, né? Para o bebê. E tem alguns riscos, então utilizar produtos específicos, né, para cada fase do bebê, não utilizar amaciantes, reforçando, sabonetinho neutro, sabãozinho neutro e só enxaguar bem. E que mais? Isso em relação, né, a tecido. Alimentar, consumo de leite materno durante os 6 primeiros meses de vida, né? Se tiver indo tudo ok, a mamãe tá conseguindo amamentar, excelente. Os 6 primeiros meses de vida, aleitamento materno. E na impossibilidade, vai oferecer a forma láctea de acordo com a faixa etária da criança, certo? Introdução alimentar após 6 meses de vida, com restrições, né, gradativas. E não oferecer produtos industrializados, que esses são, né, aí recordistas em reações alérgicas em bebê. Então a gente tem que tentar uma alimentação mais saudável, para você ver. Quando a gente torna-se pai, mãe, até nós precisamos nos policiar em relação à nossa alimentação, né? Então isso tudo vai mudar o hábito dessa família. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, só reforçando, os principais sinais da alergia na pele do bebê são manchas, né, vermelhas pela pele. Então, vai aparecer manchinhas, né, vermelhas pela pele do bebê. Coceira, né, isso vê que o bebê está irritado. Se for maiorzinho, 8, 6, 9 meses, 10 meses, 1 aninho, você vai perceber ele se coçando. A pele fica áspera, né, então ela vai ficar ressecada. Em presença de pequenas bolhas, carocinhos, né? Então a gente tem que estar atento. Vai trocar o bebê, a fralda, vai dar banho, então aquele olhar crítico, lembra? Então a gente tem que desenvolver todas as percepções. Então eu tenho que dar uma geral no meu bebê para ver se está tudo bem. E aí, em relação à alergia alimentar, né? Então, o que fazer? Na maioria dos casos, suspender, né? Você sabendo o que causou a alergia, você vai suspender o produto ou alimento
e observar, certo? Em outros casos, no entanto, pode ser preciso usar medicamentos, né? Aí, lógico, vai entrar em contato com o pediatra, vai explicar o que está acontecendo e ele vai orientar qual vai ser a ação, né? Qual que é a conduta. Então, sob a supervisão do pediatra sempre, né? Não vamos se aventurar em querer usar receitas caseiras, né? Então, realmente tem que entrar em contato com o pediatra. Ainda falando da reação, né? Reações alérgicas, a parte alimentar. Algumas reações podem ser mais severas, né? E colocar a vida da criança em risco, como um edema, né? Um inchaço, né? O bebezinho não conseguir dar glote, que a gente fala, o bebezinho não conseguir respirar. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais também. Se você perceber sinais de maior gravidade, como inchaço do olhinho, da boca, né? Então vai dar aquele edema, aquele inchaço mesmo no olho e na boquinha, placas avermelhadas, né? Pelo corpo, gigantes, e dificuldade respiratória. Aí não vamos nem pensar, né? Direto pro pronto-socorro, já liga pro pediatra e já explica também o que está acontecendo. Tudo bem? Então agora vamos falar sobre queimaduras. Vamos lá. Então, a queimadura também, algo que nos preocupa, por isso a gente tem que se preocupar sempre com os cômodos da casa que são, né, mais suscetíveis a isso. Um exemplo, a cozinha, né? Então, jamais cozinhar com o bebê no colo. Eu vou só passar um cafezinho. Gente, é segundos, né? E às vezes até nós adultos, né? Ou quem estiver cuidando da criança pode se assustar e ter uma reação que, em vez de proteger a criança ou o bebê, vai prejudicar mais ainda. Então, evitar certas ações, né? Que possa favorecer, fio desencapado, né? Aquele monte de tomada num plug só. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Então, vamos lá. Queimadura, ela pode ser só pra gente ter uma ideia como que são classificadas as queimaduras, né, e como elas acontecem. Então, nós podemos ter queimaduras por escaldaduras, que são os fluidos quentes, né? Nós podemos ter contato com fogo ou objetos quentes, né? Então, o forno é um bom exemplo. Então, cuidado onde vai estar o forno na cozinha, né? Se ele tá mais baixo, porque para pôr a mãozinha ali, né, é um piscar de olhos. Queimadura provocada por substâncias químicas, então aí toda a atenção do mundo para os produtos de higiene, né? Como álcool, detergente, acetona, né? Então aqueles produtos para desentupir, né? Que a gente, o famoso diabo verde, então soda cáustica, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses objetos, aonde a gente guarda, né? Queimaduras por exposição à eletricidade e também a exposição excessiva ao sol também pode causar queimadura no bebê. A queimadura, ela pode ser de primeiro, de segundo e de terceiro grau. E o que vai diferenciar? Lógico, os profissionais vão avaliar, vocês não precisam se preocupar com isso, mas só para saber que o que vai diferenciar é a profundidade, né, que atingiu os tecidos da pele, né, e a extensão. Então, vamos a algumas dicas aí. Primeiro, se aconteceu queimadura, qual que é a ação, né, que devemos tomar? Imediatamente a gente vai tentar aliviar, resfriar aquela área. Então, o que vamos fazer? Água fria, né? Água a temperatura ambiente. Então, vocês não vão colocar gelo, a água da torneira vai lavar a área que foi afetada, água corrente. Por quê? A gente vai amenizar, vai resfriar aquela região, tá? Então, primeira coisa, nós vamos lavar. A gente não vai passar pomada, a gente não vai colocar pó de café, né? A gente não vai fazer compressa com gelo, nada disso. Água, simplesmente água corrente, certo? E, lógico, dependendo da extensão da queimadura, imediatamente a gente vai levar para o pronto-socorro, né? Então,
Se foi uma queimadura mais tranquila, a gente vai lavar a área. Se foi uma queimadura que atingiu a roupinha do bebê, né, que colou na pele, a gente vai jogar bastante água até conseguir soltar um pouco. Depois a gente vai envolver essa criança num lençol limpinho, né, agasalhar essa criança e levar para o pronto-socorro. Em algumas situações, se já está acostumado com algum tipo de analgésico que o pediatra já receitou, já sabe o que o bebê pode tomar, a gente também pode fazer essa ingestão para aliviar a dor. Outra coisa importante de se fazer. Então, vou passar algumas dicas para você, até que essa criança seja socorrida, né? Ou que venha ao socorro, ou que vocês levem até o pronto-socorro. Então, já falei em relação à roupa, resfriar o local. Utilize compressas úmidas, né, se for o caso, para ajudar a conter também essa queimadura. Crianças conscientes que estão colaborando, né, a gente vai hidratar. Então, você vai oferecer água para essa criança, vai oferecer, pode ser um suco para essa criança, até você tomar os primeiros cuidados, certo? Algumas coisas importantes que não deve ser feito, jamais. Então, não usar gelo sobre a queimadura, não furar, se de repente queimou, já formou uma bolha, a gente não vai furar essa bolha, né? Quem vai fazer isso, se for necessário, vão ser os profissionais, porque você pode provocar aí uma porta de entrada para uma infecção, então a gente não vai mexer, não passar nada na queimadura, né? Então nem pomada, nem produtos caseiros, que, né, repetindo, pó de café, enfim, clara de ovo, né? Porque aí, dependendo de quem tá junto com vocês, né, vamos passar aí uma clara de ovo, vamos colocar um pouquinho de pó de café. Não, gente, né? Não pode jamais. Então são esses primeiros cuidados e dependendo da extensão, da gravidade, vai levar pro pronto-socorro e ligar pro pediatra, tá? E aí temos também as queimaduras químicas, né? Que é a simples suspeita de que ingeriu algo químico. Uma coisa importante de reforçar, não querer provocar vômito, né, nessa criança, porque assim como a substância entra queimando, se você provocar o vômito, vai queimar duplamente, né? Então a gente não pede para tomar água, leite, nada, a gente vai simplesmente direto pro pronto-socorro. E o mais importante, se eu souber o que a criança ingeriu, eu tenho que levar, né, o frasco com o rótulo. Então aqui fica mais uma dica, né? Nada de querer, aqui é um frasquinho de álcool, eu vou tirar o rótulo, vou colocar em outro recipiente que é mais... Você não vai lembrar o que tem naquele frasco, certo? Então assim, evite tirar o rótulo ou passar o produto de um frasco para o outro, tá? Vamos falar agora sobre quedas. Então vamos lá, acidentes domésticos e quedas. Então só para a gente ter uma ideia, né? No Brasil, os acidentes representam a principal causa de morte entre crianças e adolescentes até 14 anos. Eles causam cerca de 13 óbitos por dia e são ainda mais responsáveis pela hospitalização de mais de 120 mil jovens, né? Então não é tão simples assim. Mais de 90% desses eventos podem ser evitados, né? Com medidas simples, que a gente vai conversar um pouquinho agora. O risco é mais elevado para as crianças, né, na idade pré-escolar, de 2 a 5 anos, que costumam sofrer traumas, lesões, com maior frequência. Então, nessa idade, ainda não possui o menor conhecimento de riscos e perigos que o cercam, porque a criança ela não tem noção do perigo, né? Então até 2, 5 anos, tá lá, vai encostar o dedinho, vai pôr na tomada e não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que estar ligado o tempo todo, porque eles não têm noção do perigo, eles estão descobrindo o mundo, descobrindo o que é quente, descobrindo o que é frio, descobrindo o que dói, né? Então isso tudo a gente tem que estar ali em vigilância constante. Durante o primeiro ano de vida, os maiores riscos são as quedas, né,
da cama e dos trocadores. Então, muito cuidado quando for trocar o bebê, uma atenção especial também do bebê conforto, né? Evitar deixar em cima de bancada, então sempre no chão, não tem essa, eu vou ali só pegar uma coisinha e volto rapidinho, não. Né? Então, é o que eu falei, são frações de segundos, né? Que para um acidente acontecer. Então, jamais deixar o bebê sozinho no trocador, deixar o bebê sozinho, criança mesmo, 2, 3, até 5 aninhos na banheira, né? Por quê? Risco de afogamento, a gente vai falar. Então, todo cuidado é pouco. Então, durante o primeiro ano de vida, né, os maiores riscos estão relacionados à queda do trocador ou da cama. Então, hoje, o que é estabelecido, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria é o quarto compartilhado, né? A cama não, mas o quarto compartilhado. Então, a gente vai colocar o bebê para dormir no nosso quarto, a mamãe fica mais tranquila, ela tá mais atenta e o bercinho acoplado à cama do casal, né? Nos primeiros anos de vida predominam então as quedas, né, da própria altura, asfixia, seguido por queimadura e aspiração de corpo estranho, né, que é a introdução de pequenos objetos em alguns orifícios do corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mais uma vez reforçando, com os botões das roupinhas, né, evitar tudo que chama a atenção do bebê, que ele vai querer experimentar, vai querer colocar no narizinho, a gente tem que ficar de olho também. A partir de 2 anos de idade, além das quedas, asfixias, queimaduras, também existe o afogamento e a intoxicação, tá? Então, maiores de 5 anos, ocorrem mais quedas e traumas com fraturas ósseas, né? Então, já estão descobrindo a vida e choque elétrico. Então, são super arteiros, você tem que ficar ali vigilante às 24 horas do dia, né? Então, vamos lá. Então, recomendação para a redução de acidentes, né? Então, segundo a Sociedade de Pediatria, então, tomadas elétricas sempre com protetor, né? Então, tem aquelas capinhas, estão sempre protegidas. As janelas devem ser protegidas por grades, por telas, sempre. Nenhum móvel pode facilitar, né, a escalada do bebê para a janela. Então, eu tenho a cômoda bem embaixo de uma janela, perto do bercinho. Então, essa é a percepção do ambiente, né? Então, a gente tem que estar atento, a gente consegue ter ideia do risco, né, dentro daquele ambiente. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Não fumar dentro de casa, né? Principalmente no quarto onde o bebê vai dormir. As cortinas devem ter puxadores, né, para evitar o sufocamento. Então, cuidado, que o bebê tá brincando lá com a cortina, pega a cordinha e pode, né, se enforcar. Então, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos falar um pouquinho dos ambientes, né, da casa. Então, a cozinha, fogão, forno, os gaveteiros que tem faca, né, garfo, que a criança pode espetar. Então, se possível, tem aquelas travinhas da gaveta para você travar, principalmente aquelas gavetas que tá na altura da criança. Então, isso tudo a gente tem que ter em mente, né? A casa tem que ser segura, a gente fala casa segura, né? Então, condição segura para essa criança. Banheiro, tomar cuidado com o piso, que é escorregadio. Muitas pessoas guardam medicamentos no banheiro, né? Então, cuidado com aqueles comprimidos que chamam atenção. Eu vou tirar da cartelinha, que é mais fácil, vou deixar no potinho. Imagina a criança ver um negocinho desse todo colorido e fácil acesso, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. No quarto, então reforçando a bancada, o trocador, evitar colocar próximo de janela, né, para o bebê poder fazer a escalada. Os riscos, né, a cama não ser aquela cama muito alta, porque pode ter risco de queda. E na área externa, principalmente quem tem piscina, né, então a piscina ela tem que ter portãozinho, ela tem que ter toda cercada para evitar um acidente, né, que isso pode acontecer. Produtos, né, tanto de higiene, de limpeza, que costuma guardar na área externa, álcool, cuidado com a altura, que é pro não chamar a atenção, né, da criança. Então, vamos lá. Aqui as recomendações são inúmeras, né? Então, vamos falar um pouquinho de quedas com trauma, né? De cabeça, o que devemos fazer?
Então, na queda, se percebeu que bateu a cabecinha, bateu a testa, normalmente no primeiro trauma, a gente vai fazer uma compressa fria, né? Então, viu que fez um galinho, onde bateu foi na testa, a gente vai fazer a compressa fria, tá? Após o trauma crânioencefálico, a criança tem que ser observada por 48 horas. Então, voltar a estar atenta a essa criança, ao comportamento da criança. Aquela criança quer dormir, tá com soninho, pode deixar a criança dormir, só que eu vou ter que ficar vigiando essa criança a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas eu vou até o quarto, vou olhar a criança, vou ver se ela tá respirando, vou mexer um pouquinho, né, na perna, no bracinho, ver se ele tem reflexo de volta. Então, essa criança a cada 3 horas eu tenho que estar de olho, né, e vai ficar em observação por 48 horas. Lógico, foi uma queda de uma altura considerável, a criança desmaiou, a criança vomitou, imediatamente, ele nem pensar, levar o bebê, a criança para o pronto-socorro o mais rápido possível, tá? Então, esqueci mais alguma coisa. Então, se for a hora do sono da criança, então realmente a gente não vai privar, deixa a criança dormir um pouquinho, que não tem problema, mas a gente tem que observar a cada 3 horas, certo? Outra coisa muito importante que às vezes nós adultos fazemos sem intenção mesmo, né? Somente crianças maiores, 2 anos, 3 aninhos, é você pegar a criança, às vezes até brincando, você pegar a criança pelo antebraço, né? Então existe a pronação dolorosa, é quando desloca aqui o cotovelo do bebê. Então a gente jamais pode pegar o bebezinho assim, né? Então eu vou sempre, quanto mais área, né, eu conseguir segurar o meu bebê, melhor, tá? Então, se perceber que o bebê tá choroso, porque fica segurando o bracinho, a gente pode suspeitar. Agora a gente vai falar um pouquinho de febre, tá? Então, a febre, né, que é temido pelos pais, por conta de a gente pensa em febre, já pensa logo em convulsão, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Eu vou passar para vocês os valores, né? Lembrando que a febre, então vamos lá, elevação da temperatura, né? É uma forma de defesa e resposta do organismo a uma doença. Então, a gente tem que estar atento com que frequência, qual é o grau, né, dessa febre, para a gente começar a rastrear se é uma patologia, o que está acontecendo com o bebê. E nem toda criança que tem uma febre alta, ela pode convulsionar, né? Isso não é regra, embora é o grande medo que a gente tenha. Então, a forma mais usual para a gente verificar a temperatura é através do posicionamento do termômetro, né, na região axilar. Então, esse termômetro ainda é o mais fidedigno, um termômetro digital. Então, a gente vai colocar, vai ligar e vai colocar na axila do bebê. Se ela estiver úmida, enxuga um pouquinho, porque pode dar diferença, né? E eu vou colocar o termômetro e vou esperar esses termômetros, eles apitam. Na hora que apitou, é aquela temperatura que apareceu, certo? Eu já vou passar os valores para vocês. Tem aqueles termômetros, né, a laser, que você coloca na testa, no ouvidinho, mas ainda o mais fidedigno é esse termômetro digital. Às vezes as mamães falam, não, deixa eu pôr assim pelo tato, eu sei se tá com febre ou não. Antes de tomar qualquer ação, qualquer atitude, tem que medir a temperatura para ter certeza, tá? Então vamos entender um pouquinho. Ó, a temperatura ideal na fase da vida permanece entre 36,5 e 37 graus, ok? Então, vamos lá. Abaixo de 36 já é considerado, né, hipo, né, que tá com uma baixa temperatura. Então, ó, né, então o bebezinho tá gelado. Então, tá em dúvida se o bebê tá com frio, põe o termômetro. Se tiver abaixo de 36, o bebezinho tá com frio, a gente precisa agasalhar mais, né? Ou tá com queda da temperatura por algum motivo. De 36 a 37,5, faixa ideal, tá? 37,5, então quando é considerado febre? A partir de 37,8, tá? Aí a gente já pode falar que é febre. Então até 39,5 é febre. Acima
de 39,5, aí já é uma febre alta. E acima de 41, aí já é, a gente fala uma hipertermia, né? Então, muitas vezes a gente tem que dar um banho morno, né? A temperatura da água tem que estar mais ou menos entre 36 graus, lembrando que o bebezinho, né, ou a criança, se ele tiver com 41 graus, pode ter tremor, então a gente pode fazer compressinha fria, a gente coloca aqui, morna, tá? Não fria. Na virilha, na axila, a gente pode colocar compressinha na testa, né? Mas aí medicar com a medicação de costume, que já foi passado pelo pediatra, e observar a frequência dessa temperatura, né? Na dúvida, de repente o bebê tá super aquecido, vai tirando a roupinha e daí 30 minutos, 1 hora verifica. Não tá com febre, então esse bebê tava super aquecido. Então a gente tem que ter aí, né, alguns cuidados antes de falar realmente é febre. E se realmente ela estiver presente, a gente vai entrar em contato com o pediatra para informar com que frequência e, né, a temperatura que o bebê está tendo de febre. Vamos agora, né, responder algumas perguntinhas. Travesseiros anti-refluxo, se é indicado. Então, assim, o travesseiro anti-refluxo, ele só é indicado se for constatado que o bebê ou a criança tem refluxo, né? Então, isso o pediatra é que vai falar para vocês. Vocês vão explicar, mais uma vez eu reforço. É normal o bebê regurgitar, isso é normal. Terminou de mamar, voltar o leite é normal. Quando que isso começa, né, a se pensar em refluxo? Então, uma série de sinais e sintomas que o pediatra vai avaliar e vai falar se é refluxo ou não, né? Aí, nessas situações. Então, travesseiro anti-refluxo só se realmente for constatado, né, que o bebê tem refluxo mesmo. Outra perguntinha, pode colocar touca para dormir? Tem o risco de descer, né, cobrir o rostinho e tampar o nariz? Pouco provável, né, porque as toucas, elas já têm um tamanho adequado da cabecinha, às vezes a gente dobra. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma touquinha. Tinha uma touquinha aqui, mas tudo bem. Pode colocar, não tem problema, tá? Até porque vai aquecer o ouvidinho, é o que eu falei. O recomendado é agasalhar o bebê. Então, o que a gente tem que evitar? Cobertor, manta. Mas você pôr luva e pôr a touquinha, se você vê que ela tá um pouquinho comprida, você vai fazer aquela dobra e dificilmente ela vai desdobrar, porque principalmente recém-nascido, ele não vai puxar, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, assim, gente, pensa, quanto recomenda-se, né? A gente tem que saber o que é certo para poder prevenir riscos. O berço é clean, sem almofadas, né? Sem protetores, aquele aconchego que você coloca é bom evitar, porque tudo que o bebê possa encostar o rostinho e depois não conseguir tirar, ele pode sufocar. Então, o recomendado nesses primeiros meses de vida, né, até 4, 5 meses, é você evitar realmente esses tipos de utensílios que você vai estar usando para colocar o bebê para dormir. Qual a diferença entre colocar para dormir no Moisés e no berço? Se ambos são retos. Sim, aí a gente tem que ver a textura do colchão, né? O bebê ficar por muito tempo no colchãozinho mais mole, ele vai ser prejudicial à posição de dormir do bebê. Então, tem que ter uma textura para não causar dano nas costinhas do bebê, tá? Então, pode estar usando o Moisés, mas o recomendado, períodos mais longos de sono, é o colchão mesmo, no bercinho, porque ele tem a espessura certa para posicionar o bebê para dormir. Travesseiro com rampa, a partir de quantos meses? Então, mais uma vez entra um pouquinho naquela questão do travesseiro, né, para refluxo. Quando a gente pensa em pôr a rampinha, é pensando o quê? No bebê não engasgar. Então, se o bebê não tem refluxo, se ele não fica regurgitando o tempo todo, não tem necessidade de você tá usando essa rampa, né? Essa rampinha, ela vai ser muito não faz mal, mas se o bebê não tem problema de refluxo, não tem o porquê você tá colocando essa rampinha. Vou ficar mais tranquila? Vou ficar mais sossegada? Pode colocar, não tem problema. Mas o indicado é se o bebê tiver realmente problema de refluxo.
Todo bebê, né, dormir os 3 primeiros meses no carrinho na posição do Moisés. Então, lembrando que o bebezinho, esse aqui é mais molinho, ele não pode ficar muitas horas, né, nessa posição. Então, a gente precisa, lembra, posição de dormir, barriguinha para cima e a cabecinha levemente lateralizada. Pode ficar no Moisés? Pode ficar no Moisés, mas não por grandes períodos, né, durante muitas horas, porque ele fica todo assim, amuadinho, e às vezes pode até dificultar um pouquinho pro bebê respirar, então a gente tem que estar sempre supervisionando, tá? A almofada para banho é recomendada? É recomendada se você não tem problema, né? É uma almofada que suporta o bebê, que ele não vai afundar. Aí é bacana porque os pais, né, os cuidadores ficam com as mãos livres para poder dar banho no bebê. Então não tem problema desde que você sinta segurança em soltar esse bebê e ver como que ele fica acomodado nessa almofada. Não tem problema, tá? Ninho é recomendado? Então, durante os 3 primeiros meses, não é recomendado, né? Isso, gente, a gente sempre fala quando a criança ela não está sob a supervisão de um adulto, tá? Durante o dia, você tá de olho, o bebê gosta de ficar mais apertadinho, até antes, né? Antigamente a gente dormia todo encharutado, né? Dificultava até a movimentação, o desenvolvimento da criança. Então, o ninho, ele pode ser utilizado, mas mais uma vez, né? Não é recomendável. Então, o berço tem que estar livre, tem que estar limpinho, né? Livre desses objetos. Mas se você está de olho, né? Ou tem alguém que vai cuidar do bebê enquanto você vai descansar um pouquinho, não tem problema aconchegar, tá? Saco para dormir com zíper que inibe o reflexo. Bom, pode. Então, o saco para dormir, ele é bacana porque ele tem o zíper, né? Então, ele vai proteger o bracinho do bebê. Ele não fica solto, que o bebê vai ficar fazendo esse movimento e trazer para cobrir o rostinho. Então, pensa, tudo que você vai colocar, que você enxergue, né, que pode ser um risco pro bebê, é isso que a gente vai evitar, tá? Então, o saquinho para dormir não tem problema. Bom, então é isso, né? Tem bastante coisa aí, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre os primeiros socorros. A gente tentou abordar os principais temas, né, por conta aí do tempo. E eu queria agradecer, espero que ficaram com mais dúvidas, porque é tanta coisa, a gente quer conversar mais ainda, mas espero que tenha acalmado um pouquinho o coração de vocês e ficar mais tranquilo aí pros cuidados. Muito obrigada.